Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa, que prazer estar mais uma vez aí com você. E você é uma mulher vitoriosa, sim. É muito importante que você tome posse das promessas de Deus para a sua vida, que você possa ter no seu viver diário a sua mente ligada ao Espírito de Deus, para que você possa ser uma mulher abençoada e vitoriosa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida em todas as áreas, na área espiritual, na área emocional, na área física e na área material. É muito importante que você se conscientize que você precisa ter uma boa qualidade de vida para ser uma mulher saudável no corpo, na alma e no espírito aqui nesta terra. Vai estar também no programa 2 convidados especiais, o doutor Aldrin Marshall, que é médico ortomolecular, e a sua esposa, Cristiana Toledo, que é educadora física. E vai estar aqui também no programa o cantor Nani Azevedo. E eu já quero chamar aqui o cantor Nani Azevedo, que ele vai estar falando aqui do seu CD, coletâneas de músicas especiais, que ele tem gravado pela Central Gospel. Eu gostaria, Nani, que você falasse um pouquinho do seu CD. Claro, muito bom, Elisete, poder voltar aqui no Mulher Vitoriosa. Bom, a gravadora Central Gospel Music está lançando uma coletânea do nosso CD, dos nossos CDs, Nani Azevedo, coletânea, onde tem Bendito Serei, Não Temas, Com Alegria, Tente Outra Vez, tem Hinos da Harpa Cristã, Como Ovelha Perdida, e Nada nos Separará, do Excelência. Um CD que vai abençoar, mais uma vez, todo o Brasil. Com certeza, pode ter certeza que se você, ao adquirir esse CD, você vai estar abençoando a sua vida. E está aqui uma dica de presente especial para você dar para um amigo, uma amiga que ainda não é cristã. Olha, é um presente evangelístico, porque aqui tem músicas abençoadíssimas que moveram a minha vida em todas as áreas e eu tenho certeza que vai falar também ao seu coração. Ligue agora aí para o nosso call center da editora Central Gospel, 0 operadora 21 87 7000, para ir adquirir o seu CD e dar também aí para uma amiga, para um amigo que está aqui um presente especial. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Nani cantando para a gente. Eu hei de ver, Senhor. CD 30 anos AVEC. São 12 canções, sendo 11 versões de louvores bem conhecidos. Quando eu reparto que é meu, quando eu me enxergo além dos meus desejos. Os cantores e autores desse trabalho abriram mão de seus direitos para que toda a venda seja revertida para obras sociais da AVEC. Com participação de Nani Azevedo, Daniele Cristina, Raquel Melo, Raquel Malafaia, Marquinhos Menezes e Lilian, Eixla, Josiane, Dayan Alencar e J.A. Adquira agora mesmo na editora Central Gospel pelo telefone 0 operadora 21 2187 7000 ou pelo site editoracentralgospel.com. Também nas lojas da Central Gospel ou nas livrarias evangélicas de todo o Brasil. Mais um lançamento, Central Gospel Music. Eu sou contigo, não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita
Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Aleluia. Não temas, sou eu quem vai contigo. Não temas. Não temas, prossiga em teu caminho. Não temas, não temas. Nos lugares altos porei rios e fontes, no meio dos vales. Não temas, pois do teu deserto eu faço mares e de lugares secos mananciais. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Amém. Ok, Nani, que bênção. Que você possa tomar posse aí dessa promessa que o Nani cantou. Não temas que eu te ajudo, o Senhor é contigo, onde você colocar a planta dos seus pés. Daqui a pouco o Nani vai voltar cantando. Bom, eu estou aqui com o Dr. Aldri, que é médico ortomolecular, com a Cristiana, que é educadora física. Que prazer ter vocês aqui. A gente vai falar sobre qualidade de vida. É muito bom, Dr. Aldri, ter o senhor aqui. O prazer é meu. Uma alegria poder falar sobre esse tema tão atual, né? É verdade. Prazer também, Cristiana, ter você aqui no programa. Para nós é uma alegria estar novamente aqui, né, nesse programa com você, uma mulher virtuosa e uma mulher que, assim como nós, busca qualidade de vida. É verdade. E a gente sabe como é importante o ser humano buscar ter qualidade de vida. E não é fácil, né, ter equilíbrio no corpo, na alma e no espírito, não é verdade? Bom, nós vamos chamar uma matéria sobre qualidade de vida. Daqui a pouco a gente volta com o casal falando como ter uma boa qualidade de vida. Uma boa alimentação, fazer exercício físico, cuidar da saúde mental com uma boa leitura, por exemplo, ter momentos de lazer e construir bons relacionamentos em família e com o próximo são algumas atitudes fundamentais para ter qualidade de vida. Mas na realidade, no dia a dia, será que as pessoas se preocupam, se interessam em buscar viver com qualidade de vida? Eu entendo que deve se cuidar da saúde, sim, eu cuido da minha. Faço meus exercícios físicos, faço a minha dieta, tudo que eu posso para a minha qualidade de vida eu faço. O que eu faço para ter uma boa qualidade de vida? Bom, eu não faço tudo que eu deveria fazer. Eu tento caminhar um pouquinho na esteira e pedalo um pouquinho na bicicleta ergométrica, quando dá, durante a semana, mas é muito pouco para o ritmo de vida que eu tenho e para esse mundo agitado que a gente vive. Eu faço muito pouco em relação ao que eu preciso. E procuro ter uma alimentação equilibrada, balanceada, com bastante legumes, verduras,
pouca fritura, nada de refrigerante, é isso que eu faço. Pratico esporte. Qual esporte? Jiu-jitsu e corrida. De vez em quando natação. Procuro fazer exercício, buscar uma boa leitura, estudar a Bíblia principalmente, não só uma leitura só da Bíblia, como alguns livros, e buscar ter a paz com todos. Uma boa qualidade de vida, eu procuro me exercitar, caminhar, né? Comer menos gorduras, mais frutas, legumes, verduras, bastante água, suco de fruta e só. Aí é o médico, né, claro. Eu faço esporte. Vôlei. Jogo vôlei. E além disso? Bicicleta. Só. Para você, qualidade de vida é praticar esporte. Praticar esporte. Eu procuro estar bem com Deus, eu procuro estar bem com a família e bem comigo mesmo, para me ter uma boa qualidade de vida. Ultimamente eu não tenho tido muito tempo, porque eu tenho a minha filha, eu trabalho, eu faço faculdade à noite, então eu só tenho controlado mesmo a alimentação. Bom, você acabou de assistir aí depoimentos de algumas pessoas e a gente sabe que qualidade de vida inclui o todo, não é, doutor Alder? O corpo, a alma e o espírito. É muito importante que o ser humano entenda que ele é um ser, que ele é espírito, alma e corpo. Que às vezes as pessoas pensam que qualidade de vida é só na área espiritual, mas é na área emocional, das emoções e na área também do corpo físico, né, do cuidado. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até da sua experiência, o senhor como médico, né? Eu sei que médico tem uma vida estressante e durante algum tempo acho que você se descuidou um pouquinho da sua qualidade de vida e hoje você trabalha nessa área porque você passou por essa experiência. O que você pode falar sobre isso? O versículo que motivou toda uma mudança de vida em mim foi quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso começou a gerar em mim um choque, porque eu era cristão, como vários depoentes, né? Depoimentos ali, falaram né? sobre essa questão do relacionamento com Deus e tal. Mas eu olhava para mim e eu me via uma pessoa doente, né? Não tinha uma qualidade de vida assim de quem vivia uma vida em abundância. E aí eu comecei a compartilhar isso com a minha esposa e ela, com a mulher sábia que edifica o lar, nós começamos a buscar do Senhor o que era uma vida saudável, o que era uma vida abundante, o que era uma vida segundo os princípios do Senhor, o que era ter essa vida em abundância. E aí nós fomos para a palavra, pedimos que Deus nos desse esses fundamentos. E aí eu coloquei realmente em prática o que eu havia aprendido na medicina, porque eu tinha teoria, mas não vivia em prática. E foi muito interessante esse processo, porque daí nós começamos a praticar em nós mesmos, nós somos nossos cobaias. E aí que foi que surgiu toda essa questão de mudança de estilo de vida, né? Porque esse conceito que nós temos muito difundido no meio evangélico, de que importa o espírito e a alma, é algo que é um pouco distorcido isso, porque a Bíblia não existe essa separação. O Senhor nos diz assim: mantenha irrepreensível espírito, alma e corpo. Paulo fala isso lá Exatamente. em 1 Tessalonicenses 23, que a paz de Cristo domine todo o vosso ser e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam saudáveis, né? Exatamente. É muito importante quando o cristão entende isso. Você falou uma coisa muito importante, porque no meio cristão, eles levam muito em conta o espírito e a alma, e esquece do corpo. O corpo vai ficar aqui mesmo, eu não preciso cuidar, né? E às vezes morre antes do tempo, não é verdade? Exatamente. Passa a ter tantas doenças. E ele falou, Cristiana, que você foi uma das que deu o apoio para ele começar. Você como educadora física, como é que você conseguiu levar o doutor Alder para começar realmente a ter uma boa qualidade de vida? Na verdade, a mulher sábia edifica a sua casa mesmo, né? Às vezes nós planejamos, mas nós temos que colocar em ação, né? Então, incentivando ali, a gente começou a caminhar junto. Coloquei o relógio mais cedo para despertar, porque como médico ele não tinha vida de médico tempo. É corrida, né? Sempre ele me dizia: eu não tenho tempo. Eu falei: então nós vamos acordar meia hora. Nem tive a pretensão de acordar uma hora mais cedo. Meia hora e nós começamos a caminhar. E foi aí que surgiu o Metanoia, esse programa que começou ali nas nossas caminhadas. O Senhor nos deu 10 fundamentos de saúde para nós trabalharmos na nossa casa. A mudança primeiro tem que começar em nós. Às vezes nós queremos que a mudança aconteça no outro. E ali conversando com o Alder durante as nossas caminhadas, eu vi que muitas coisas precisavam mudar em mim. Porque eu era uma educadora física, ele um médico, mas nós tínhamos hábitos que não eram saudáveis. Então precisou acontecer uma mudança na nossa mente para que a nossa casa fosse totalmente mudada. Que bacana. Nós vamos chamar aqui um VT com perguntas e daqui a pouco a gente volta aqui com o doutor Alder e com a Cristiana respondendo. É possível ter qualidade de vida sem ter muito dinheiro para viajar, passear, fazer academia?
pergunta interessante, que as pessoas às vezes pensam, né, que para ter uma boa qualidade de vida tem que ter muito dinheiro. O que o senhor pode falar, doutor Alder? Não. Sabe por quê? Quando nós começamos esse programa, uma coisa interessante é assim, Cristiana, eu não vou em academia. Por quê? Porque eu quero que seja algo que qualquer pessoa possa fazer. Então eu comecei a fazer trocas. Essas trocas, começar a caminhar, eu ia do trabalho para minha casa a pé, em vez de carro, ou de bicicleta. Então são coisas que você pode fazer em qualquer lugar. São atitudes pequenas, como ela falou, que as pessoas pensam que para emagrecer tem que fazer grandes coisas. Não, começa com mudanças de hábitos pequenos, né? No seu dia a dia. E a questão de você aproveitar cada momento. O grande problema é que nós nos lamentamos do passado, nos preocupamos com o futuro e esquecemos do presente. Então, eu procurava, com essa questão de trânsito mesmo, que é uma coisa que rouba o nosso tempo. Mas o que eu faço com esse tempo que eu fico parado? É um tempo ótimo para você ler a Bíblia. É um tempo ótimo para você estar lá ouvindo um louvor. Então, você tem condições de otimizar o seu tempo. Ela falou sobre a questão de viagens ou tudo isso. Mas a questão é que a gente tem que aprender a viver o momento atual. Quando Jesus diz essa coisa assim, de que você tem que aproveitar, né, o seu dia, é algo que está sendo muito estudado em Harvard. Chama-se reframing, que é você prestar atenção, você mudar a sua atitude em relação às situações que estão ao seu redor. E você, com isso, consegue reduzir o seu estresse, consegue otimizar o seu tempo. Normalmente, você consegue ganhar 2 horas de tempo por dia. Isso é muita coisa. É muita coisa, porque o que eu vejo é verdade. As pessoas acham que só tem qualidade de vida quem consegue fazer uma viagem para o exterior, né? Quem consegue comprar uma linda casa, ter uma boa... e não desfruta das coisas que tem. Não tem qualidade de vida com as coisas boas que tem, não é verdade? Sabe por quê? Essa pergunta é muito interessante, porque às vezes a gente acha que a gente nunca tem condição de alcançar algo, porque nos falta condição financeira e, na verdade, nos falta atitude. Porque você pode muito bem fazer um piquenique com seus filhos, pegar ir por embaixo de uma árvore ali, porque o mais importante são pessoas. A qualidade de vida envolve você ter um bom relacionamento com as pessoas, saudável, né? Um bom relacionamento. E isso não requer ter tantos recursos financeiros para isso, né? É verdade. E é muito interessante também que o Alder falou dessas pequenas trocas. É muito importante nós não dependermos do outro para essas pequenas trocas. O que eu posso fazer na minha vida, pequenas trocas que vai fazer toda a diferença. O Alder, ele ia para o trabalho a pé. Muitas pessoas paravam e, doutor, você não quer carona? Não, eu estou aqui me reeducando. Então, eu posso fazer algo por mim. Eu não preciso esperar que o outro faça. Essas pequenas atitudes, essas pequenas trocas vão fazer toda a diferença no nosso dia. Porque, na verdade, nós só temos o hoje para viver, né? É verdade. Você falou uma coisa muito importante, que às vezes a pessoa fica esperando o outro. Né? Tem mulheres que talvez estejam assistindo esse programa agora, estou esperando ter uma amiga para caminhar comigo. Estou esperando o meu marido para começar a caminhar comigo. E não começa a caminhar, quem sabe você vai motivar a ele tomar uma atitude para ele começar também, não é verdade? Alguém tem que começar. E se você quer mudar, a mudança tem que começar com você. Nós vamos lá mais uma pergunta e a gente vai voltar daqui a pouco. O que é estar bem alimentada em relação à quantidade e à qualidade dos alimentos? Vamos lá, doutor Aldo. O que é que está bem alimentado em relação à quantidade e à qualidade? Depois aqui, a Cristiana vai falar também, né? Que ela está fazendo gastronomia, vai poder falar um pouquinho sobre isso. A alimentação do brasileiro, a alimentação típica, né? Um prato com arroz, feijão, uma salada e uma carne, é uma alimentação muito balanceada. Então as pessoas perguntam, é caro você se alimentar bem? Não, não é caro. O Brasil é um país muito rico em frutas, né? Agora mesmo começa a época das frutas. Então, você tem acesso a uma variedade muito grande de frutas, verduras, legumes. O importante é você fazer a dieta, quando falo de dieta, a dieta da temperança, do equilíbrio. Como você vai distribuir esses alimentos? Quais são os alimentos que são saudáveis? Normalmente, a maioria dos alimentos do brasileiro são alimentos saudáveis. O grande problema é que quando entrou a cultura do fast food, nós começamos a perder essa qualidade alimentar. E quando nós começamos a morar em cidades maiores, em que você tem um horário muito irregular, nós começamos a fazer também refeições irregulares. Então, normalmente nós tínhamos pelo menos um café da manhã, um almoço e um jantar. As pessoas então começam a mudar esse padrão.
E a regularidade é muito importante. Quando você se alimenta assim com um padrão a cada 3 horas, você manda uma mensagem muito positiva para o teu cérebro, uma mensagem de abundância. Ou seja, olha, pode ficar tranquilo que aqui está chegando. Né? E quando você se alimenta de uma maneira irregular, a mensagem é de racionamento. Então ele não sabe quando que vai chegar ou não. Por isso que você tem a tendência a acumular e você vai engordar. Então você conseguindo manter um padrão de regularidade nos horários e procurando fazer uma alimentação próxima do que os nossos avós faziam, você está se alimentando de uma forma muito saudável. E isso é importante, você falou pelo menos 3 refeições por dia. A gente sabe que tem pessoas, é muito comum, né? Que às vezes tomam um bom café da manhã, mas não almoça, só janta. E uma coisa interessante que ela falou sobre a quantidade. O que você pode falar, Cristiana? Porque às vezes a pessoa faz uma dieta, fica uma semana comendo muito pouco. Aí na outra semana exagera, né? Coloca uma quantidade enorme de comida no prato, porque a outra semana eu diminuí, essa eu vou aumentar. O que você pode falar sobre isso? Na verdade, a gente também precisa se conhecer um pouquinho, né? Nós, como mulheres, principalmente aquelas que vão para a cozinha mesmo, ela conhece, né, as pessoas ali que estão convivendo. Você tem a quantidade de pessoas ali para se alimentar. Você vai fazer uma quantidade que dê para aquelas pessoas. Nós estamos muito acostumados ao desperdício. Não, então, e às vezes a gente vê tanta comida que a gente come com o olho, não é verdade? Mas a gente muitas vezes come com o olho. É exatamente não está nem isso. com tanta fome, mas vê tanta comida que acaba comendo demais. Na hora da preparação, nós mulheres erramos. Porque nós fazemos uma grande quantidade e depois a gente quer controlar aqueles que estão à mesa, os nossos filhos principalmente, né? Não coma isso, não coma isso. Faça uma quantidade ali suficiente para aquela refeição. Ou pode até fazer um pouco mais, mas coloque à mesa uma quantidade que seja suficiente para aquelas pessoas que estão ali. Porque a gente sabe que quando a comida está gostosa, né? Principalmente mulher que faz uma comidinha gostosinha. Um arrozinho bem gostoso, um feijão. Feito na hora, as pessoas acabam comendo mais. Sim. Então, a gente também tem que ter esse equilíbrio, nós como mulheres, né, sábias, mulheres virtuosas, vamos ter essa sabedoria à mesa também, né? Porque a mesa é um local de cura, um local de restauração. E nós sabemos que o Senhor estipulou, né, para nós estarmos à mesa. Ele poderia ter nos criado com um metabolismo para se alimentar uma vez por dia, mas o Senhor não fez isso, né? Nós precisamos de várias refeições ao dia, porque nós também precisamos de tempo de comunhão e de qualidade ao dia. Então, Deus sabe isso, só que nós estamos trocando esse tempo de comunhão porque temos saído, nos ausentado de casa. É verdade. Né? E esse tempo de comunhão está se perdendo. E a mesa, você falou, é um local mesmo de comunhão. Né? O pão da presença está ali, né? É muito importante a gente entender isso. Eu queria que o senhor falasse também, porque às vezes as pessoas esquecem de tomar água. A água é importante para se ter uma boa qualidade de vida? Ela é fundamental. O nosso organismo tem 70% de água, é constituído por 70% de água. Então, quando nós começamos a manifestar alguns sintomas como dor de cabeça, dor de estômago, dor nas articulações, normalmente o teu organismo está dizendo para você, olha, eu estou precisando de água. Quando nós começamos a nos privar de água, o nosso organismo vai priorizar alguns órgãos. Cérebro, fígado, pulmões, rins e coração. E ele esquece o resto entra em racionamento. E aí o que acontece? Você começa a sofrer uma desidratação desses órgãos, por isso que você começa a apresentar alguns sintomas. Quando você começa a tomar água da forma adequada, e um cálculo básico é você pegar o seu peso e multiplicar por 0,035. Uma pessoa, peso médio, 2,5 litros por dia. Isso é o mínimo que você tem que tomar de água por dia. Mas tem pessoas que assim, eu não gosto de tomar água. Já vi várias pessoas falarem, eu tomo um suco, eu tomo refrigerante. Isso substitui a água ou não? O substituto para a água seria a água que você encontra nos alimentos, né? Frutas, legumes, vegetais, que você consegue mais ou menos 1 litro por dia com isso aí. Mas refrigerante não substitui água. Tem que se tomar água, né? A água é fundamental, né? Porque às vezes de criança, de criança que a mãe já vai acostumando, ela não gosta de água. Aí só dá suco. E hoje é muito comum ver esses sucos, né? Em caixinhas, dando para... E às vezes eu já vi mães não dão água para a criança. Então, eu acho que é um alerta que a gente tem que dar. É importante se tomar água, não é verdade? Sim. Isso que você falou muito interessante, porque a mãe oferece o alimento. Então, nós como mulheres, nós temos um papel muito importante na educação alimentar dos nossos filhos. Então, ele não gosta de água, mas foi oferecido água durante aqueles períodos que você vai se apaixonando pelos alimentos, por aquilo que Deus criou, que são
alimentos saudáveis para nós. Então, é preciso a preocupação de nós como pais fazer esse incentivo a tomar água, fazer aquela garrafinha de água para levar para a escola, colocar aquela garrafinha de água, às vezes quando está no computador ali, é preciso fazer esse incentivo, porque beber água é realmente um hábito. E é importante o que você está falando, porque a gente vê hoje que, às vezes, as donas de casas se utilizam de muitos alimentos industrializados. Há uma importância de se voltar a ter um amor, assim, pela cozinha? A voltar a ter aquele prazer de cozinhar? Porque a gente vê, eu não suporto cozinha, eu não gosto de cozinhar. Mas eu acho que tanto hoje a gente vê homens na cozinha, mulheres, casal que gostam de cozinhar, né? Você acha importante ter esse amor em voltar a ter prazer de estar na cozinha? Bom, eu posso falar de carteirinha, porque eu estou fazendo gastronomia, né? Fui muito incentivada aqui pelo meu esposo, para realmente buscar em alimentos saudáveis, uma alimentação que seja bem prazerosa mesmo, né? Porque às vezes as pessoas falam, não gosto de verdura, não gosto de legumes, e isso deveria ser o contrário, porque o que Deus fez é isso, né? Esses alimentos. Então nós teríamos naturais, saudáveis, naturais, né? saudáveis. Então, por que nós não estamos gostando desses alimentos? Então, esse meu incentivo assim a voltar à prática da cozinha é justamente por isso, porque nós mulheres desaprendemos a cozinhar. Nós saímos para fora e nós realmente é triste admitir, mas nós abandonamos o nosso lar. É verdade. Nós deixamos ele ali bem abandonado e nós fomos correndo junto com a nossa família, junto aos fast foods, a alimentação rápida, porque nós chegávamos em casa às vezes cansada, então era muito mais fácil. Às vezes você olhar para a geladeira, ver um monte de coisas lá, mas pensar, vou fechar e vou pedir uma pizza. É muito mais fácil. Mas nós precisamos voltar, reaver esse hábito de estar em família ali e colocar todo mundo junto para cozinhar. É filho, todo mundo ali na cozinha ajudando para que tenha uma alimentação saudável, mas que aquele momento também seja prazeroso. E é um relacionamento saudável, né? Tô trabalhando ali o emocional de todo mundo, né? Nesses relacionamentos. Nós vamos a mais uma pergunta, daqui a pouco a gente volta. Qual o tipo de açúcar certo para consumir? O adoçante faz mal? É uma dúvida que todo mundo tem, né? Qual é o tipo de açúcar certo? Alguns falam tipo de açúcar mascavo. Dizem também que o adoçante faz mal. O que o senhor pode falar sobre isso? O açúcar refinado, tanto o açúcar cristal ou o açúcar refinado, eles não são um alimento saudável. Eles passam por um processo químico, entre eles vai o ácido sulfúrico, né? Então você está ingerindo ácido sulfúrico. E ele perde o açúcar mascavo, é um açúcar ideal. Outra opção seria o açúcar demerara. Quando você vai transformar o açúcar mascavo em um açúcar branco, refinado, é que ele passa por esse processo químico. Ele perde todos os seus ingredientes saudáveis, ele só fica a sacarose, né? Então, mais os componentes químicos como o ácido sulfúrico. Então, o ideal seria o açúcar mascavo, o demerara, que é uma outra opção, ou o mel. Mas é claro, se você tiver problemas com peso, sobrepeso, se estiver com diabetes, você não vai consumir nem esses açúcares, né? O melhor adoçante é stevia, né? Disparado é o melhor adoçante. Inclusive, ele tem vários estudos surgiram sobre a proteção dele contra diabetes, a proteção da célula pancreática, tudo, né? Uma segunda opção seria a sucralose, que é algumas marcas comerciais, né? Como Linea, né? São algumas opções. O pior adoçante é aspartame. O aspartame é um produto que ele é considerado o aditivo alimentar mais tóxico que existe. Então, não se deve consumir. Por isso que, quando as pessoas consomem um refrigerante light, a maioria deles é com aspartame, então você tem dois prejuízos, né? Além de ingerir um refrigerante, que ele é prejudicial para o seu organismo, estudos mostram que a ingestão de uma lata de refrigerante por dia aumenta em 20 vezes o risco de uma doença coronariana. Você soma isso o aspartame. Vários estudos mostram que o aspartame pode produzir sintomas igual ao Alzheimer. Olha. Então, realmente é um quadro. O consumo constante dele não é nada recomendável, né? Então, o ideal seria se evitar o açúcar e também, se pudesse evitar o adoçante, por exemplo, tomar suco sem açúcar, né? Que às vezes no suco de laranja, suco de abacaxi não precisa, não é verdade? Eu vou voltar aquele paladar original, né? Realmente aquele paladar original que o Senhor nos presenteou, que nós fomos perdendo com o tempo,
é o mais importante, né? Nós não saboreamos mais uma fruta sentindo o açúcar. A gente já quer colocar alguma coisa doce, acrescentando aquela salada de fruta para ela ficar mais doce. Às vezes na salada de fruta ainda coloca leite condensado. Tem gente que nem é para incrementar, coloca leite. Você está fazendo mal a si mesmo, não é verdade? Já tem as frutas ali que tem o seu paladar, já tem doce. O mamão já tem o doce que é próprio dele, não é verdade? E às vezes as pessoas falam, mas como que eu vou restaurar o meu paladar original, né? É fazendo a ingestão mesmo dessas frutas diariamente. Porque aí você vai apreciando. Aquela maçã que para você era meio sem graça, ela vai parecendo tão doce que você vai perceber que você não precisa colocar mais nada ali, né? O Aldo falou do mel, né? Que é um alimento super saudável. Mas de repente você não precisa, você pode até colocar, mas depois o seu paladar vai ficando tão apurado que você não precisa mais. Doutor Aldo, usar o mel é melhor que o açúcar? O que o senhor pode falar? Melhor. É melhor? É melhor. E o mel engorda também? Engorda. Não, tô falando porque eu gosto de mel, por exemplo, eu gosto de usar mel. Mas a grande questão é, quando você ingere esses alimentos... O mel natural, né? Porque tem mel aí que não é natural, né? Que é muito... Quando você começa a fazer essa ingestão equilibrada de alimentos, esses alimentos assim que Deus criou, o que acontece? Esses alimentos dão mais trabalho para o seu organismo fazer digestão. Então você gasta energia para que eles sejam digeridos. Então você se alimenta bem, mas continua mantendo o seu peso adequado, né? As pessoas às vezes perguntam para mim, doutor, me dá o que eu tenho que fazer para matar a fome ou para tirar a fome? Eu falo, olha, o melhor remédio para matar a fome é comida. Por que a gente não fala assim, eu matei o que estava me matando? O que você fez? Você comeu. Mas o que você tem que ingerir? Alimentos saudáveis. Porque esses alimentos trazem aquela sacietude, né? Aquela saciedade de uma forma muito mais rápida. Então você come uma quantidade menor quando você se alimenta bem. Se você for comer um arroz integral e o arroz branco, você vai comer muito menos arroz integral. Por quê? Porque ele te dá uma saciedade muito mais rápida, né? Então esse equilíbrio vai fazer com que você mantenha o peso. Mesmo você, eu sempre falo assim, a gente não se preocupa com caloria, né? Então você vai, uma dieta equilibrada, você pode consumir mel? Pode. Sem problema nenhum, porque você vai conseguir manter o seu peso ideal. Que bom, nós vamos chamar aqui, tá, uma reportagem sobre artesanato, daqui a pouco a gente volta. E no nosso quadro de artesanato de hoje, nós estamos falando aqui da cidade de Manaus, a capital do estado do Amazonas, de uma feira de artesanato bem no centro da cidade. O José Roberto, que é o artesão, tudo bem, José Roberto? Tudo bem, tudo bem. Obrigada aqui por nos dar essa entrevista. Eu gostaria que você pudesse explicar pra gente quais os produtos que você vende aqui na sua barraquinha, não é? O material, o tipo de artesanato aqui da região. Certo. Então, eu trabalho aqui bastante com material indígena e regional também. O que, no caso, assim, a minha preferência de trabalho por material seria mais o indígena mesmo. É o com que eu mais me identifico mesmo. Qual é esse material? Seriam cestarias que nós temos ali. Tenho as redes também que são tudo indígena, feita com fibras naturais de tucum. Ali os tapetes, a cestaria é feita com uma tala de arumã. E a gente tem também aqui esse... O que é isso? São bolsas? O que é isso? Essas são bolsas são feitos desenhos nas cuias, né? Elas são primeiro cortadas, aí depois feito um trabalho de... Isso aqui é uma pintura que faz nela e depois é feito um trabalho de desenho nelas. Isso seriam bolsas, né? Bolsas que... assim, com pirarucu, tucano, arara. E não pode faltar aqui esse tipo de, como chama? Entalho. Entalho. Entalho, sim. Isso daqui o pessoal adora, principalmente aqueles que são feitos ali com o remo e uma corrente ali, ó. Assim, o pessoal, porque seriam os peixes aqui da nossa região, os pássaros, e o remo, que é muito típico aqui, né, que a gente usa porque tem canoa, né? Olha, muito joia. Há quanto tempo você trabalha com isso, José Roberto? Olha, eu trabalho aqui, por exemplo, aqui nessa praça aqui. Já tem uns 2 anos e meio, tendo para os 3 anos que eu estou trabalhando aqui na praça. Mas você já vem de uma herança familiar? Como é que é? Minha mãe é artesã, ela já faz uns 38 anos, mais ou menos. Eu já tenho praticamente isso daí no sangue, de trabalhar com isso daí. Adoro, né? Adoro não só o artesanato, como a arte também. Ok.
Muito obrigada. Você conferiu então o nosso quadro de artesanato. Nós vamos ficar com mais imagens aqui dos produtos do José Roberto Artesão, aqui em Manaus, no Amazonas. Esse foi o nosso quadro de dica de artesanato para o programa Mulher Vitoriosa. Bom, você assistiu aí uma dica de artesanato bacana e é bom. Quem sabe você também, para ter qualidade de vida, tem que ter um hobby. E aí, praticar aí, aprender algum tipo de artesanato que você goste de fazer, para aí ocupar o seu tempo, tirar o estresse, isso é muito bom. Nós vamos agora a mais uma pergunta e daqui a pouco a gente volta. Como vencer o estresse do dia a dia? Doutor Aldo, como vencer o estresse? Todo mundo estressado, né? Essa correria do dia a dia. Como é que a gente faz para vencer o estresse? O estresse hoje é considerado a doença do século. Ele está como terreno para qualquer tipo de doença que você possa conceber. Desde um diabetes, uma hipertensão, até uma doença como câncer. Então você tem todo um terreno quando você vive uma vida de estresse. O estresse, ele é uma reação natural do seu organismo. Ele é para te proteger contra uma situação de perigo. O problema é que hoje nós não vivemos situações de estresse, nós vivemos uma vida de estresse. Então aquilo que é para nos proteger começa a nos destruir. E quando nós vamos para a palavra de Deus, ela tem um padrão, que é o que está sendo estudado por Harvard, quando eu falei do reframing. Prestar atenção, mas você tem um coração grato. Quando Paulo diz em tudo dai graças, ele está dando uma ordem médica. É algo tremendo, porque quando você começa a ter um coração grato, quando você começa mesmo a praticar a palavra, o que acontece? Você traz para o seu coração, para o seu organismo, um padrão de ordem. E isso começa a mudar o jeito como o seu cérebro trabalha. Isso está sendo comprovado, né? Isso é maravilhoso. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu falei bacana, isso é tremendo. Porque às vezes tem muitas pessoas estressadas porque estão insatisfeitas com o salário, estão insatisfeitas, estão até numa boa casa, estão até vivendo bem, mas são eternos insatisfeitos. Não existem pessoas assim, que são eternas insatisfeitas? Murmuradores, né? Murmuradoras e se tornam estressadas. Você falou sobre a gratidão, isso é muito importante a gente entender, a né? alegria do contentamento, né? Isso. Na verdade, a gente luta para conseguir algo e a gente tem aquilo e nós não estamos mais contentes com aquilo. Aí há outro objetivo, outro alvo. Nós temos que ter alvo, mas nós também temos que ter a alegria do contentamento. É verdade. Quando nós temos algo, ficar realmente felizes, comemorar por aquilo. E até desfrutar daquilo, né? Tem pessoas que às vezes nem desfrutam do que conseguem, daqui a pouco começa a ficar estressado para conquistar outras coisas. Nós perdemos aquela comemoração, né? Antigamente, quando a gente conseguia algo, quando ganhávamos algo, nós comemorávamos para valer mesmo, né? Hoje em dia, aquilo passa na nossa vida, parece que despercebido. Quando a gente luta para conseguir algo, a gente consegue, parece que é instantâneo. Aí a gente já passa para o próximo passo. Então, nós temos que aprender a comemorar as nossas vitórias. É verdade. E você, como educadora física, para vencer o estresse, o exercício físico é excelente, não é verdade? É fundamental o exercício físico. Se nós conseguíssemos perceber o que o exercício físico faz com o nosso organismo, com aquela situação de estresse que nós estamos vivendo, quando nós vivêssemos uma situação estressada, ao invés de a gente correr para a geladeira, nós deveríamos correr, né? Aqui vocês no Rio de Janeiro, na praia. É verdade, tem lugares lindos. Porque a atividade física, ela vamos dizer assim, é o nosso remédio. É verdade, a gente libera endorfina, não é verdade? Que é relaxante, que é calmante. Isso. E às vezes as pessoas, você falou uma coisa interessante, ao invés de correr, corre para a geladeira. E ali joga a ansiedade, o estresse, tudo na alimentação, não é verdade? Uma das coisas que nós falamos sempre no seminário é que não importa o quanto de estresse eu tenho, mas o que eu faço com o estresse? Qual a sua atitude em relação ao estresse? E a maioria das pessoas tem a atitude de lançar a ansiedade sobre alguma coisa, em vez de lançar a ansiedade sobre Deus. Então nós começamos a trocar Deus por alguma coisa. Isso é uma situação que realmente nós nos defrontamos no dia a dia. Eu lançava a minha ansiedade sobre a Coca-Cola. Né? E aí, quando Deus falou assim, olha, você está lançando, em vez de lançar a ansiedade sobre mim, você está lançando sobre a Coca-Cola. Eu fui e falei assim, Senhor, perdão. É verdade, começam as compulsões por compras, né? Por comida, não é verdade? E as pessoas começam a colocar a dependência de Deus em outras coisas e aí
perde o foco totalmente. Né? Nós vamos agora à segunda pergunta, daqui a pouco a gente volta. Uma pessoa que não faz atividades físicas pode ter que consequências? Tá aí. Ok. Uma delas, a Cristiana estava falando, mas assim, só para citar o exemplo do coração. O nosso coração, ele se alimenta, ele é alimentado entre uma batida e outra. Se você faz atividade física, você reduz em mais ou menos 20% a sua frequência cardíaca. Então, com a frequência cardíaca menor, você tem um espaço maior entre uma batida e outra. Então, seu coração se alimenta mais. Se você não faz atividade física, seu coração vai ter que bater muito mais rápido. Ou seja, você cansa muito mais rápido a máquina. Né? Isso eu estou falando só do coração. Mas o melhor remédio, a melhor prevenção para uma osteoporose é atividade física. Melhor que você tomar um suplemento de cálcio. Porque o que vai ajudar a fixação do cálcio nos ossos é a atividade física. Então, só citei dois exemplos, né? Mas a atividade física também vai fazer com que o intestino funcione melhor. A serotonina é aquele neurotransmissor responsável pelo humor. Né? 90% dela é produzida no seu intestino. Então, quando você pratica atividade física, você fica mais feliz, não fica? Fica mais aliviado, além da endorfina, porque daí você diminui, a endorfina é responsável pelo controle dessa compulsão. Então, você melhora neurotransmissores, então você diminui a chance de ter uma depressão. Como o exercício físico é importante, não é verdade, Cristiana? Como o Dr. Aldrin falou, às vezes nós estamos cansados para fazer atividade física, mas se você tem que fazer atividade física para o seu coração descansar. Quantos corações aí estão pedindo assim, né? Eu quero descansar, porque nós não fazemos atividade física para que ele possa descansar. Então, se você está cansado, você imagina assim, o meu coração também está. Então, eu vou aliviar o meu coração, eu vou fazer atividade física e vou permitir que ele descanse também. Né? É interessante. E a gente sabe também, o senhor pode falar bem sobre isso, que a atividade física é muito importante para o sono. Tem muitas pessoas hoje que não dormem, não é verdade? Por causa do estresse, da correria, e aí passam a noite em claro e às vezes vão ter que usar certos remédios para dormir. A atividade física também é bom para o sono? Exatamente por causa dessa regulação de neurotransmissores, normalmente você vai aumentar a produção desses neurotransmissores. Então, o que vai acontecer? Você vai, primeiro, oxigenar melhor teu cérebro. Né? Então, você mantém um padrão, as ondas cerebrais mais equilibradas. Então, você aumenta a produção de ondas alfa, né? Que são aquelas ondas de relaxamento. Então, você consegue ter um sono de qualidade, um sono mais profundo. O grande problema é quando a pessoa toma um medicamento para dormir, normalmente ela não vai ter aquele sono profundo. Então, você tem aquele sono chato, que a gente chama, né? Aquele sono reto. E isso, ao longo do tempo, vai fazendo uma destruição da sua memória. Então, você começa a perder aquela memória de curto prazo. Então, o exercício físico então, vai te ajudar a prevenir isso também. Olha que importante, e é o que você falou. E ela, dessa dependência do remédio, ela acorda e parece que acorda cansada. Exatamente. Não descansou, não relaxou porque durante o sono a não noite. foi de qualidade. Então, tá aí, é muito importante que você faça o exercício físico, que você exercite aí o seu corpo, saia do sedentarismo. Vamos para mais uma pergunta. De que forma eu posso obter uma melhoria na qualidade do meu sono? Ele está falando sobre sono, né? Está aí a pergunta. Já. Uma das coisas ali é a Bíblia. Realmente é o melhor livro de cabeceira, não né? é para usar a Bíblia como travesseiro, mas é lê-la. Por quê? Porque quando você vai declarando a palavra de Deus, realmente isso se torna uma mudança ali no seu padrão mental. A atividade física é uma delas, né? A ingestão de alimentos corretos, porque você vai ter a produção desses neurotransmissores. Como você vai lidar com o estresse? Normalmente eu e o Cristiano fizemos um pacto. Nós não conversamos sobre problemas à noite. Nós falamos, olha, banco vai estar fechado agora à noite mesmo, não vai ter jeito de pagar a conta. Então a gente vamos resolver a situação no dia seguinte. Quer dizer, você pode colocar limites. Também, você, à noite, evitar você estar diante de programas de televisão muito violentos, filmes violentos, né? Por quê? Porque isso vai estimular, em vez de você estar no momento de acalmar. Outra coisa, o seu quarto, ele tem que ser, a mensagem que você tem que ter no seu quarto é, durma. E o grande problema hoje é que nós temos computador, temos televisão, na verdade você não sabe o que é o seu quarto, né? Então, você tem que ter as mensagens, eu quero dormir, né?
Isso é importante que você falou, porque a gente sabe que muita gente tem televisão no quarto, isso não é bom, né? Tem computador, num programa passado nós já falamos sobre isso, e tem muita gente que não se dá conta, que vai dormir vendo televisão. Tem gente que até fala assim, eu só consigo dormir vendo televisão, e não sabe o mal que está fazendo, não é verdade? Exatamente, porque durante o sono, existe um hormônio que é produzido chamado melatonina. Essa melatonina, ela começa a ser produzida quando existe escuridão completa. Então, aquela luzinha que fica acesa, a televisão que fica ligada, celular que fica do lado da sua cama ou embaixo do travesseiro, que é pior. O celular é uma radiação eletromagnética. Então, isso é totalmente prejudicial. Tem gente mesmo que usa o celular como despertador e coloca debaixo do travesseiro, é verdade. Isso você está aumentando a destruição de neurônios. Está se prejudicando, né? Prejudicando. Você falou, então o quarto tem que ser um ambiente aconchegante, não é verdade? Um colchão bom, né? Para se dormir bem, porque muita gente às vezes pensa que para ter qualidade de vida tem que começar com um colchão bom também, não é verdade? Colchão, travesseiro. Travesseiro ideal, porque está passando 8 horas de sono. E quantas horas você acha ideal assim? Os estudos mostram que 8 horas de sono é o ideal, né? Mas não adianta você ter 8 horas de sono, aquele sono que você fica, sono leve, né? Tem que ser um sono de qualidade mesmo, né? Que bom, nós vamos a mais uma pergunta e daqui a pouco a gente volta. Eu gostaria de saber como que os hormônios interferem na saúde da mulher. Ai, benditos hormônios, né? Nós que somos mulheres, mas os homens também, né, passam por isso. O que, que você pode falar sobre os hormônios aí interferindo na vida da mulher e do homem? Os hormônios, eles são mensageiros, né? Então, eles vão cumprir uma missão para que tal órgão ou um grupo de órgãos realizem uma função e que haja harmonia no seu organismo. Um dos hormônios que é muito conhecido é o hormônio tireoide, né? Nós temos pessoas que têm o caso de hipotireoidismo, hipertireoidismo, que é uma disfunção dessa glândula. Então, se você tem um hipotireoidismo, ou seja, a falta desse hormônio, a pessoa começa a ter alguns sintomas. Começa a ganhar peso, o cabelo normalmente tem uma tendência maior à queda, a pessoa fica mais lenta, né? Então, o que você faz? Você toma um hormôniozinho, né? Mas existem outros grupos de hormônios que estão sendo muito estudados e que já tem sido feito um tratamento há muito tempo. E principalmente os hormônios sexuais, né? Estrógeno, progesterona, testosterona. E os estudos mostram assim, que o estrógeno, a progesterona, principalmente quando a mulher entra em menopausa, ela vai ter uma queda abrupta desses hormônios. Quem vai produzir isso aí é somente uma outra glândulazinha que é suprarrenal, mas em quantidade menor. Então, se você tem estresse, não vai produzir esses hormônios, vai produzir os hormônios do estresse, né? Então, a queda é mais abrupta ainda. E como existe a questão, assim, de uma vida em que a mulher tem dupla jornada, né? Toda uma situação, estilo de vida, isso cria uma deficiência hormonal muito mais precoce. Quando ela entra em menopausa, então ela está exposta a um aumento exponencial de doenças cardiovasculares, a parte diabetes, doenças mentais como esquizofrenia. Por quê? A esquizofrenia está muito ligada com estrógeno. Então, se você tem uma queda muito brusca de estrógeno, a chance de ter uma doença mental como esquizofrenia aumenta muito, ou depressão, né? O estrógeno protege até a gengiva, né? E doenças ósseas. A maioria das osteoporoses são causadas por déficits de hormônio. Não é o déficit de cálcio. O cálcio, ele é, onde assim, o tijolo. Mas você tem que ter o cimento para colar o tijolo, né? E existem algumas substâncias que vão fazer isso. A vitamina D, a vitamina K2, os hormônios que vão ajudar nesse processo de manter ossos saudáveis. A proteção cardiovascular também é fundamental a presença desses hormônios, né? Então, é importante a mulher que está entrando na menopausa que ela procure, né, um tratamento para ela se cuidar, não é verdade? Exatamente. Para ela fazer essa prevenção, né? Para ter qualidade de vida. Para que ela tenha uma boa qualidade de vida. Porque é interessante assim, normalmente a mulher entra na menopausa menos de 50 anos, né? A expectativa média hoje é de 75 a 80 anos. Como ela vai viver esses 30, 40 anos que ela tem, né? Como vai ser a qualidade de vida dela? Isso que é importante. Essa Então é importante fazer a prevenção. Claro, né? Claro. Nós vamos chamar a última pergunta e a gente volta daqui a pouco. A depressão está relacionada à má qualidade de vida ou é somente uma questão emocional? Tá aí, a depressão aí. O que você pode falar sobre isso? A depressão é multifatorial, né? Eu entendo assim, que existem...
cria-se um terreno físico, né? O seu organismo começa a ter essas alterações hormonais, a ter essa deficiência de neurotransmissores. E aí existem gatilhos, que são as emoções, as situações assim que você defronta-se e que, de uma certa forma, você disparou um gatilho e aquilo cria aí o quadro para uma depressão, né? Então a depressão é multifatorial. Quando você usa medicamentos antidepressivos, você vai tratar os sintomas, você vai melhorar os sintomas. Mas se você não corrigir as causas que estão ali, a pessoa pode melhorar, mas ela volta com os sintomas depois de um tempo, né? A gente sabe que mulher, às vezes, é muito propensa a ter depressão. O que você pode falar, Cristiana, sobre o exercício físico para a mulher que, às vezes, está entrando em depressão só em ela sair, caminhar, pegar o sol? Isso é bom? O exercício físico, eu como educadora física, é a minha indicação, né? Pessoas assim, que nos procuram realmente, que já está detectando uma depressão leve, alguma coisa parecida, atividade física. Essa eu acredito assim que é o primeiro passo. É lógico que ela tem que procurar um profissional, né? Sempre lembrando que antes da atividade física você tem que ver como está a sua situação física, procurar um médico, procurar um educador físico para que você possa ter um auxílio, né? Você falou uma coisa muito importante, porque a gente vê pessoas que às vezes, não, vou começar uma atividade física amanhã mesmo, e antes de consultar um médico, e às vezes tem um problema, vai fazer atividade física e piora. Muitas pessoas que têm hipertensão às vezes nem sabem que tem. E ela já quer começar correndo, porque gosta da corrida. E aquela atividade que causaria um benefício para o seu organismo, acaba acarretando um malefício, né? Então é preciso procurar um profissional. Primeiro para você entender o seu corpo. E depois para você entender quais são os exercícios apropriados para a pessoa fazer, né? Para a pessoa fazer. Aí você vai associar aquilo que você gosta com aquilo que é o melhor para você. Que bom. Bom, nós vamos chamar aqui a música com Nani Azevedo. Fica aí com Nani, que daqui a pouco a gente volta. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Sua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei
Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Ok, Nani, obrigado aí pela sua participação com essa música tão linda aí, Bendito Serei. Tome posse dessa palavra aí, que você é abençoado aqui nessa terra. E você possa aí adquirir esse CD do Nani aí. Liga pra gente, pro nosso call center, lá para a editora Central Gospel, 0 operadora 21 21 87 7000. E eu já quero pedir aqui as considerações finais, que pena, já estamos no finalzinho do programa, e eu quero pedir ao doutor Aldo que deixe uma palavra aí para todas as pessoas que estão assistindo o programa, falando aí para que as pessoas possam ter realmente uma boa qualidade de vida. Eu entendo assim, pastora, Deus não trabalha com o bom, Deus trabalha com o excelente. Então, nós temos que buscar excelência em todas as áreas da nossa vida. Então, Romanos 12:2 nos diz isso, né? Você tem que renovar sua mente a cada dia para ter a atitude correta diante daquele dia. E essa atitude vai influenciar todas as áreas. Porque a Bíblia nos diz assim, você tem que glorificar a Deus no vosso corpo, né? E como que eu vou glorificar a Deus? Tomando as atitudes corretas. Na alimentação, no sono, na água, no estresse. Então, é isso que nós tratamos no seminário Metanoia Saúde. Orientar as pessoas em como elas podem ter essa qualidade de vida, para que não caiam na palavra de Oséias, né? Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Que bom, é verdade. E Deus quer usar você 100%, não quer usar você pela metade não, não é verdade? Isso aí. Cristiana, deixa também as suas considerações finais. O mais importante de tudo, nós sabemos que nós temos algo precioso, que é a nossa escolha. Ninguém pode roubá-la. Essa é individual, um presente de Deus. E nós podemos usar muito bem esse presente, começando hoje a fazer boas escolhas, não só para nós, mas para toda a nossa família. Amém, que Deus abençoe vocês, foi bom ter vocês aqui no programa. E a gente sabe que o nosso maior exemplo de qualidade de vida, quem foi? Jesus, né? Ele veio a esta terra e viveu de uma maneira saudável, plena em todas as áreas, na área espiritual, na área emocional, na área física e na área material. E ele veio ser exemplo para a gente. Ele é o nosso exemplo de irmão mais velho. Então, se você quer ter uma boa qualidade de vida, que você possa fazer uso da palavra, e como ele falou aqui, lá de Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe, até o próximo programa. Fica com Deus.